Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Essa aula é um pouquinho meio complicada, galera. Nós vamos falar agora a respeito do contemporâneo, né? No caso aí, traz o contemporâneo em Portugal. Mas o que é contemporâneo, né? Primeiro a gente tem que pensar que esse nome não é o nome da escola, tanto é que existem alguns escritores também que citam pós-moderno, né? É o momento agora, né? O contemporâneo é a literatura atual. E essa literatura atual, e eu acho que aí a gente pode pensar num contexto geral mesmo sobre literatura contemporânea, né? É o conceito atual, é o que está vivendo agora, é o que nós estamos vivendo. A gente não sabe quando foi o marco, quando iniciou esse contemporâneo, né? Ah, surgiu depois disso, surgiu. A gente não sabe ainda. Ainda é tudo muito recente. Quais foram as principais características? É impossível da gente delimitar. A gente percebe algumas características em algumas obras que se tornam, atualmente, vamos dizer assim, importantes, né? Mas essas obras serão as obras importantes para essa escola literária? Esses autores serão os principais autores? Não sei. Essas características serão as características presenciais desse. A gente não sabe. Então ainda existe, a gente ainda está vivendo. Então o nome mesmo, né? Ele ainda vai levar um tempo, as características ainda vão levar um tempo, o que se data de início, o que se data do fim, mais ou menos. Então tudo isso ainda vai levar um tempo. O que é importante a gente entender é que a literatura contemporânea é a literatura do agora. É o que agora está surgindo. É o que agora está em evidência, né? Se nós pegarmos aí as principais obras, o que elas citam, o que elas falam. E aí o material ele traz, né, dentro desse conceito do contemporâneo, ele cita aí o José Saramago. E eu acho que e o José Saramago, né, porque agora a gente está falando a respeito desse conceito em Portugal. O José Saramago é o autor do contemporâneo? Não sabemos. Mas eu acredito que provavelmente sim. Ele é um cara fora do comum. Quem já leu José Saramago, quem já viu alguma coisa, né, sobre ele é um autor excepcional, assim, maravilhoso. Eu deixei aqui, né, um materialzinho dele aqui separado. E aí, ele nasce em 1922 e ele faleceu em 2010. Né? Ele é um autor português, importantíssimo para a literatura, não só para a literatura portuguesa, né? A gente fala assim que a literatura ela é universal. Existem algumas obras de vários autores que elas são importantíssimas. Eu acho que José Saramago ele vai entrar para esse rol. Ele é um autor maravilhoso, gente. As obras dele são lindíssimas, tá? Traz várias características, tá? Típicas e pessoais deles. A gente tem que pensar aí na questão do estilo individual mesmo, junto ao estilo da época, né? Porque a gente tem um estilo de época, mas a gente tem os estilos individuais de cada autor, né? As suas principais características ali. Quais são, né, as principais obras aí do José Saramago? Levantamento do Chão, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez e Jangada de Pedra. Bem, pessoal, a gente tem algumas características típicas de cada obra dele, né? Mas a obra do José Saramago é uma obra muito de crítica e de olhar com um olhar muito crítico, algumas minúcias, alguns detalhes, né? Ensaio sobre a cegueira é maravilhoso, existe o filme, tá? Para quem quiser conhecer a obra, assiste. É óbvio que se vocês me perguntarem assim, o filme é bom? Não tem comparação ao livro, tá, pessoal? Mas tem alguns retratos aí, né? Em cima desse ensaio sobre a cegueira, eu deixei um material para vocês fazerem, os exercícios, tem um trecho para ler, tá? E falar.
sobre o que vocês entenderam. Agora, falar mesmo do contemporâneo, gente, da literatura contemporânea é muito complicado. É muito minucioso. É que nem eu tô falando. Como que eu vou falar de uma coisa que ainda não existe? Ou melhor, ela está aqui ainda, mas a gente não consegue demarcar nem delimitar. Então, o contemporâneo é um conceito bem complicado. Eu acho que o material quis mais focar na importância do José Saramago e de suas obras propriamente, do que falar a respeito do movimento contemporâneo. Bem, pessoal, é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, né? É uma situação assim, eu não sei se clareou ou se complicou muito mais do que estava antes. Bem, meninos, é isso. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.